Oi, aqui professor Washington, mestrando do ProF, do campus de Calcaia. O objetivo desse vídeo é que a gente navegue pelo que foi estudado durante essa disciplina de problemáticas. Foi nos pedido que a gente fizesse um mapa mental, que a gente vai ver agora, e a gente tentou aqui fazer de forma mais dinâmica possível, com o auxílio de até algumas imagens para facilitar o entendimento. Vamos seguir aqui para que a gente já possa ver o nosso mapa mental. Pronto. Aqui são algumas das temáticas que a gente estudou durante o curso. Rola bola, renovação pedagógica, esporte, educação física escolar, educação física como componente curricular, seus aspectos legais, as questões de gênero, pedagogia do oprimido, que foi o livro no qual a gente estudou também, do Paulo Freire, afastamento e disciplina, ensinar a fazer e sobre o fazer. A gente vai clicando aqui nessas cores e conforme a gente for clicando, vai aparecendo algumas imagens para facilitar o nosso entendimento e a gente consiga fazer essa conexão dentro das problemáticas. Vamos para a primeira aqui, que é o afastamento e a indisciplina. A gente clica aqui. Pronto. Afastamento e disciplina. Primeiro, a repetição dos conteúdos. A repetição de conteúdos é um dos temas que causa o afastamento e o desinteresse dos alunos durante as aulas, porque muitas vezes as redes elas não seguem uma ordem cronológica para o ensino, não segue a LDB ou não segue as diretrizes que seu estado, a sua região sugere. Então, o que acontece? O aluno tem o mesmo conteúdo no terceiro, no quarto e no quinto, lá no ensino médio, o outro professor tenta ensinar de novo e acaba causando desinteresse. O aluno faz aquela pergunta de sempre: de novo, de novo. Outro ponto que é problemático também é a exclusão, seja por causa de violência, seja por causa de bullying, que é um ponto importante e deve ser levado em consideração. A gente estudou também que alguns pontos de exclusão são a falta de habilidade técnica em alguma modalidade. O professor, a professora coloca um conteúdo, um determinado esporte, modalidade, e o aluno não se sente apto e por vergonha não quer fazer, causando mais uma vez o afastamento. Outro ponto interessante que a gente estudou é a complexidade da relação família e escola, que às vezes, como aqui tem na imagem, não consegue encaixar perfeitamente. A família tem alguma expectativa, a escola tem outra perspectiva com relação à família e não consegue chegar a um consenso de tentar entender de onde vem aquela indisciplina. Vamos voltar aqui para o nosso mapa central, que foi o primeiro. Se vocês puderem observar, tem os pontos extras aqui, os subtópicos, estão dentro de afastamento e disciplina, que foi como a gente tentou fazer esse mapa conceitual, o fluxograma, seja como queiram falar. Vamos falar agora aqui do livro, né? Pedagogia do Oprimido, aqui à direita. Vamos clicar nele. Pronto. Aqui o autor do livro, Paulo Freire, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, que é que ele defende? Ele defende a libertação através da conscientização. Ou seja, não tem como o aluno se libertar de uma realidade, seja, no caso dele lá, ele trabalhava com adultos, sem se conscientizar. E ele entendia que conseguiria isso através de um diálogo. Eu até fiz algumas anotações aqui, que ele fala também sobre educação bancária. Não coloquei para não ficar muita informação, mas é um ponto relevante também. O que é educação bancária, professor? É aquela educação em que o professor tenta depositar o conhecimento no aluno e o aluno é apenas receptor, coisa que ele não defende. O que é que ele defende? Uma relação horizontal, ou seja, o professor ele é só um facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Ele não deposita o conhecimento, ele ajuda o aluno a chegar à realidade que ele busca, né? No caso dele lá era a alfabetização. Vamos aqui voltar para o nosso mapa central sem perder, e também pode ser uma problemática com relação ao afastamento, essas relações e a forma de ensinar.
Partindo aqui do nosso mapa central, vamos falar agora sobre as questões de gênero, que também foi abordada durante a nossa disciplina. Aqui, continuando as questões de gênero, eu coloquei dois, não que os outros não sejam importantes, por exemplo, até são muito relevantes, mas para não ficar muito extenso o vídeo, eu ressaltei esses dois, que são os dilemas sobre a questão de gênero, por isso na imagem tem aí uma pessoa seguindo, tentando escolher qual caminho seguir. A questão das aulas mistas ou separadas, a gente sabe que por lei a gente é amparado no serviço público de poder juntar, né? Eu até coloquei aqui, eu anotei, fiz uma anotação, apesar de amparado o ensino público desde a década de 1990, ou seja, desde 1990 a gente pode juntar, mas há alguns problemas e é aí que está o dilema. Quando a gente juntar? Será que é interessante a gente juntar numa aula de esporte? Será que é interessante a gente dividir numa aula de esporte? E isso foi o tema discutido durante a nossa disciplina. Até algumas propostas foram feitas, algumas alternativas pelo autor da disciplina. Voltar aqui para o nosso mapa central, mapa conceitual central. E já vamos passar para o próximo, que é Educação Física como componente curricular e aspectos legais. A gente dá um clique aqui no amarelinho, ó, e já vai para outra página. É um assunto que eu gosto de discutir muito. Por exemplo, a facultatividade da prática da educação física por algumas pessoas. Aqui eu coloquei 3. Se eu não me engano, são 5. São 5. Pessoas maiores de 30 anos que prestam serviço militar obrigatório. Aí temos os alunos com prole também. Eles estão meio que liberados das práticas, não das aulas, mas das práticas. Também podemos acrescentar quem é amparado pelo decreto-lei. O número do decreto-lei é 10.044, o número do decreto-lei. Aqui a gente cita a LDB também, a LDB que foi um marco importante, que fez a gente deixar de ser atividade física e passou a ser um componente curricular. Aí já foi mais uma quebra, né? A gente vai falar mais na frente dos movimentos renovadores. E foi uma das coisas que colaborou para esses movimentos, que foi a gente ser incluído como componente curricular. A gente era visto só como exercício físico, como atividade física, e ficava meio que à margem dentro da escola, ficava como algo complementar. Vamos voltar aqui para o mapa para a gente já seguir para o próximo, que é o esporte na educação física escolar. E aqui a gente vai discutir bastante, a gente já vai começar a falar dessas abordagens, né? Tudo isso a partir da LDB de 96, que a gente já consegue ter alguns movimentos renovadores, e isso a gente já vai fazendo uma ligação no conteúdo. Vamos lá. Aqui a gente tem uma abordagem ou uma tendência mais esportivista dentro do esporte na escola, que é aquele negócio mais tradicional, que o professor cobra um aluno desempenho, uma prática mais ligada à saúde, nem tanto à saúde, mas mesmo assim buscando a saúde. E aqui um pouquinho mais à direita, fazendo interligação à cultura esportivista, os jogos escolares, que ainda existe uma confusão sobre o objetivo do esporte na escola. Se é esporte na escola ou esporte da escola, e houve uma discussão interessante dentro da disciplina e nos nossos fóruns também durante esse período que estudamos. As abordagens renovadoras que trouxeram outras expectativas, aliás, perspectivas sobre esse conteúdo, a forma de abordar, se falou em jogos cooperativos, jogos globais, a maneira sistêmica como era feita na época esportivista, foi meio que uma quebra de paradigmas. E aqui o terceiro, que é na perspectiva da cultura corporal do movimento, que é o conhecer, que o aluno deve conhecer, reproduzir e transformar. A busca por encontrar um meio termo que atenda às necessidades de aprendizagem do aluno. Vamos lá para o próximo. Que vem rola bola e a renovação pedagógica.
foi um conteúdo que me chamou bastante atenção, né? Primeiro, a cultura da escola. A cultura da escola é algo que influencia muito na nossa área, seja de forma positiva ou de forma negativa. Por quê? Porque muitas vezes a escola não possui cultura nenhuma com relação à educação física. Por exemplo, na rede que estou, na rede de Fortaleza, no Fundamental 1, a educação física praticamente não existia, ou seja, não existia nenhuma cultura sobre educação física e em muitas escolas até hoje não tem. Então, é um ponto a ser levado em consideração. As condições de trabalho, por exemplo, que foi discutido também como um dos fatores do possível abandono docente, que é o terceiro ponto, em escolas que não possuem estrutura física, escolas que não possuem material pedagógico adequado, material esportivo adequado, que ocasionam muitas vezes o abandono do trabalho docente. Não dizendo que é um dos motivos, mas um dos possíveis motivos para o abandono do trabalho docente na escola. Vamos aqui para o próximo. Ensinar a fazer e sobre o fazer, que é o nosso ponto que a gente vai encerrar agora. Ensinar a fazer e sobre o fazer. Coloquei 2 pontos sobre o que foi estudado que me chamou bastante atenção. O método tradicional, ensinar a fazer. Muitas vezes, nós, como professores, ou alguns outros colegas professores, tenta ensinar o fazer por fazer. E muitas vezes não ensina o motivo e o aluno pergunta: por que eu estou aprendendo isso? De que vai me servir isso? É uma pergunta que às vezes a gente escuta até na matemática: por que eu estou aprendendo isso? Onde eu vou usar isso na minha vida? Então, coloquei esse desenho da professora tentando moldar o pensamento dos alunos, que é uma perspectiva tradicional. Aqui no de baixo, mais uma vez, a gente vai falar sobre os movimentos renovadores. Nesse caso aqui, o professor da figura é como se fosse uma pedagogia de projeto. Os alunos estão produzindo, fazendo perguntas, participando, colaborando. Característica essa de alguns movimentos renovadores, que são movimentos mais críticos. É isso. A gente vai voltar aqui de novo para o nosso mapa conceitual. A gente não conseguiu abordar todos os subtópicos, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, um vídeo muito denso. Mas eu creio que facilitou o entendimento da forma que eu coloquei, tentando abordar os principais problemáticos e tentando interligar entre eles próprios, né, os tópicos e os subtópicos e com auxílio de imagens. Professor Washington Senna, do IFCE Campus de Caucaia, aluno do PROEF.